Meus cumprimentos a todos. Eu me chamo Érica Queiroz e, sob a orientação do professor Fernando Andrade, eu irei apresentar o trabalho intitulado Resistência da madeira de Tauari modificada termicamente aos cupins subterrâneos e de madeira seca. A madeira é um material orgânico, com isso ela é suscetível a ataque de agentes xilófagos, como os cupins subterrâneos e de madeira seca, que degradam a celulose e acabam destruindo os componentes estruturais da madeira. Conhecer a importância da durabilidade natural da madeira para que haja uma destinação correta do seu uso. Hoje são utilizados preservativos químicos para aumentar essa durabilidade, como o CCA e o CCB. Contudo, eles são tóxicos para o meio ambiente e para a saúde humana. Com isso, surge a modificação térmica como uma alternativa economicamente mais viável e ecologicamente mais saudável. A modificação térmica consiste no emprego de temperatura para aumentar a durabilidade da madeira ao ataque de agentes xilófagos. Com isso, a hipótese desse trabalho é que a madeira modificada termicamente apresentará maior resistência a degradações de cupins xilófagos quando comparada à madeira não modificada, e com isso definir uma faixa de temperatura ótima para modificação, visando o aumento da vida útil desse material. O objetivo principal com este trabalho foi avaliar se existe efeito da temperatura de modificação na melhoria da resistência da madeira de Tauari ao ataque de cupins xilófagos de madeira seca e subterrâneo em ensaio de alimentação forçada. O material utilizado foi a madeira de Tauari, coletada na região oeste do Pará, doada pela empresa Tramontina, com corpos de prova nessas dimensões expostos no slide, e foram colocadas a essa temperatura e essa umidade relativa para alcançar o equilíbrio, e foram utilizadas 5 repetições. As imagens são a árvore de Tauari na floresta e a madeira serrada. Para a modificação térmica, o estofo do corpo de prova foi selado e foi realizado estufa laboratorial com temperatura de 160 até 210 graus Celsius, com 2 etapas. Primeiramente, houve a secagem a 100 graus por 24 horas e depois a modificação térmica com aquecimento de 100 graus até a temperatura finais, essas que eu já disse anteriormente. Aqui é a imagem da madeira já modificada, com controle em todas as temperaturas. Quanto à resistência aos cupins subterrâneos, foi utilizado a espécie Nasutitermes cornigii pela norma AWPA de 2017, e a coleta de cupim ela foi realizada na própria UFOPA, e aí nas imagens são o ninho do cupim e o ninho coletado. E esse é o Nasutitermes cornigii. A montagem do ninho ele foi feita no laboratório. A primeira imagem é dentro da caixa d'água, onde nós colocamos o papelão para que o cupim pudesse se alimentar. E a imagem B é a imagem do ninho já montado. Lembrando que a gente utilizou o modelo que os pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo utilizam. Aqui é a pesagem do corpo de prova, para se obter a massa inicial. Aqui é a pesagem da areia, a autoclavagem dos potes e da areia, e as amostras de madeira, nessas dimensões, elas foram colocadas no recipiente de 725 ml, com 150 gramas de areia peneirada e umedecida a 23 ml. A seleção e a pesagem dos cupins foram mais ou menos 1 grama de cupim, o que corresponde a 360 indivíduos, mais ou menos, utilizando a proporção de operários e soldados, e o ensaio duraria 28 dias. Na imagem A, vocês podem ver a coleta do indivíduo, do ninho, nós utilizamos esse papel, e depois a pesagem, cerca de 1 grama em balança. A montagem do experimento, a imagem A é de dentro do pote, como é que ficou os cupins no corpo de prova e na areia, e a imagem B foi onde foi colocado o experimento. Nós colocamos em uma estufa que não estava sendo utilizada no laboratório por questão de logística no primeiro momento. A ideia seria que as amostras, depois de 28 dias, fossem removidas do recipiente, covadas e secas, para se obter a porcentagem de perda de massa e a mortalidade, de acordo com o sistema de classificação das amostras que nós colocamos nessa tabela. As amostras que não fossem atacadas seriam intituladas com nota 10 e as que tivessem destruição completa com nota 0, como por exemplo. E isso variando 4, 6, 7, conforme o ataque. Porque seriam, como resultado, aos cupins subterrâneos, nós tivemos que teve uma alta mortalidade após 5 dias, o que difere da literatura.
Então, não foi possível determinar efeito significativo dos tratamentos de modificação na madeira de Tauari. Com isso, surgiu a hipótese que houve algum fator estressante nas condições experimentais que tenha impossibilitado a sobrevivência desses indivíduos. Então, com isso, foram analisados diferentes testes. Foram feitos diferentes testes de substrato, recipiente, temperatura, umidade, espécie e alimentação. Utilizamos tipo de substrato, 2 tipos de areia, areia sílica, areia de construção, recipiente cantama enroscada, com a tela, temperatura controlada e não controlada, a questão de umidade e 2 espécies de cupim, assim como alimentação. Nessa imagem é para mostrar a questão do oxigênio com a tampa semi-enroscada, com uma norma mostra para a gente, e a contela. Aqui era para testar na primeira imagem a alimentação com paricá, papelão, a segunda imagem para testar a umidade e a terceira com uma nova espécie de cupim, Corptotermus gestroi. Como conclusão, nós tivemos que o experimento, ele foi feito em caráter inovador e piloto na nossa universidade, não tendo outros experimentos e resultados parecidos aqui na nossa região. Ou seja, esse trabalho, essa metodologia vai servir como base para os próximos trabalhos do laboratório. Também não foi possível estabelecer uma conclusão satisfatória a nível estatístico dentro do prazo do plano de trabalho, visto que, após o emprego do experimento, ainda nós precisamos seguir a norma, como, por exemplo, cupim subterrâneo 28 dias, cupim de madeira seca 45 dias. Então, não houve tempo para repetir todo o experimento mais uma vez. Com isso, foi enviado novas amostras para o laboratório que fica na Universidade Federal do Espírito Santo, no Departamento de Ciências Florestais, onde esses pesquisadores eles são referência nesse tipo de pesquisa, para que fosse feitos lá os novos experimentos. Assim como para cupins de madeira seca. Em nenhum momento falei de madeira seca, porque não foi possível encontrar indivíduos, colônias desse cupim na nossa região, o que também é falado em literatura. Não é em todas as regiões que esse cupim é encontrado. Então, não foi possível realizar o experimento aqui por conta disso. Com isso, a gente espera obter esses resultados desses experimentos, dessas amostras que foram enviadas, e futuramente fazer uma publicação e tornar pública para a comunidade acadêmica. Com esse meu agradecimento para o FAPESPA, para o Laboratório de Tecnologia da Madeira, onde realizei as amostras, realizei todas as análises, perdão. Fico aberta para questionamentos, dúvidas, e se porventura vocês quiserem entrar em contato comigo, também estou à disposição. Obrigada pela atenção.